A graça e a paz a todos nossos irmãos. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse, capítulo 20. Diz assim: Satanás é preso no abismo durante a dispensação do reino. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amados e queridos irmãos, o que nós vemos aqui no livro do Apocalipse, capítulo 20? Nós vimos aqui, o término da grande tribulação. A grande tribulação, ela começa no capítulo 6, do Apocalipse, onde surge o cavaleiro do cavalo branco, O arrebatamento ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse. O capítulo 4 e o capítulo 5 mostra a igreja no céu. O capítulo 6 do Apocalipse ele mostra a ascensão do anticristo. O anticristo ele só vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Isto é fato, está na Bíblia, está de acordo com a cronometragem bíblica. E dentro da cronologia de Deus, Deus ele é um ser organizado. Então a grande tribulação ela começa após o arrebatamento, no capítulo 6. O arrebatamento ele acontece no capítulo 4. A grande tribulação ela começa no capítulo 6. E ela termina exatamente no capítulo 19, no versículo 20, onde a besta e o falso profeta são jogados vivos no lago de fogo. São os primeiros habitantes do lago de fogo, que está atualmente vazio. Os ímpios que restarem na grande tribulação, no finalzinho da grande tribulação, o que acontece com esses ímpios? O versículo 21 é muito claro. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, no capítulo 20, que nós lemos, o Senhor ele manda prender Satanás. Satanás ele tem que ficar preso durante 1000 anos, para que então Jesus Cristo inicie então o seu governo teocrático, a teocracia. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Então, o Apocalipse, ele se interpreta. Quem é o dragão? O dragão, ele é a antiga serpente, que é o diabo. Então, o Apocalipse se interpreta. Nós não precisamos de bater cabeça com isso aqui. Quem é o dragão de Apocalipse capítulo 12? O dragão é Satanás. Apocalipse 12 fala deste dragão. Capítulo 12, versículo 13, fala desse dragão vermelho. Ele é Satanás. Onde que está a interpretação? A hermenêutica bíblica ela se interpreta em Apocalipse 12, versículo de número 9. Foi prestado o grande dragão, a antiga serpente. Então, o dragão, ele é Satanás. Apocalipse 12, versículo 9. Apocalipse 12, versículo 7 em diante, e também o Apocalipse 20, que nós lemos,
versículo de número 2. Então o dragão, a antiga serpente, é Satanás. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele é preso para que inicie o milênio, aí depois, no final do milênio, ele é solto de novo. É a partir do versículo de número 7. Depois nós iremos falar sobre isso. Agora no versículo 4, está dizendo assim: e vi tronos e assentaram-se sobre eles. Que tronos são esses? São exatamente o juízo das nações. Quando Jesus descer em Jerusalém, que encerrar a grande tribulação, ele vai realizar o juízo das nações. Conforme está escrito em Mateus capítulo 25, né, aonde fala do juízo das nações. Mateus capítulo 25, depois os irmãos podem conferir, tem que conferir a Bíblia, tem que ser bereano, é o julgamento das nações. Mateus 25, versículo 31. Então, e vi tronos e assentaram-se sobre eles. Isso aqui é o julgamento das nações, que será realizado em Jerusalém no final da grande tribulação. Então, e foi-lhe dado o poder de julgar. Então, aí será realizado o julgamento das nações, pelo bem e pelo mal que fizeram a Israel durante toda a história. As nações serão julgadas pelo bem e pelo mal que elas fizeram com o povo judeu durante toda a história mundial. Aqueles que forem achados dignos de entrar no reino, eles serão convidados a entrar no reino teocrático. O Senhor ele vai convidar para reinar com ele 1000 anos. Então, os que não forem achados dignos serão lançados conforme o próprio texto de Mateus 25, você vai ler lá. Os que não forem achados dignos de entrar no reino teocrático serão lançados no inferno. No inferno. É o que está dizendo Mateus capítulo 25, no versículo de número 46. Então serão jogados no tormento eterno. Então, amados irmãos, quem vai habitar o milênio? Esta é a pergunta. Muitas pessoas fazem essa pergunta, né? Quem vai habitar o milênio? A Bíblia ela tem a resposta. Vamos lá. E vi tronos, assentaram-se sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberão o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, aqui acontece, o que acontece aqui? Aqui acontece uma coisa que os pós-tribulacionistas eles não conseguem entender. Aqui acontece o quarto estágio da primeira ressurreição, encerrando então aqui a primeira ressurreição. O primeiro estágio da primeira ressurreição foi a ressurreição de Jesus. O segundo estágio da primeira ressurreição será a ressurreição dos que morreram em Cristo no dia do arrebatamento, no dia do harpazo. O terceiro estágio da primeira ressurreição é a ressurreição das duas testemunhas de Apocalipse 11, depois elas são arrebatadas. E o quarto estágio, encerrando então a primeira ressurreição, é exatamente no final da grande tribulação, todos os crentes que morreram degolados durante a grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta. É exatamente o quinto selo do Apocalipse 6. As almas debaixo do altar que foram degoladas. Os pós-tribulacionistas eles não conseguem entender isso, porque a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, a pessoa que não tem a orientação do Espírito Santo de Deus, ela não consegue entender as coisas espirituais. Então a primeira ressurreição, ela não é realizada junta. Ela tem 4 estágios. Jesus, a primícia dos que dormem, ele já ressuscitou, né, no dia que ele subiu para o céu, ele ressuscitou, né?
Depois vem o segundo estágio, que é o dia do arrebatamento dos que morreram em Cristo, 1 Tessalonicenses 4,16. O terceiro estágio da primeira ressurreição, a terceira fase, é as duas testemunhas do Apocalipse 11. E o quarto estágio é exatamente esses crentes que morreram durante a grande tribulação, que foram degolados e não aceitaram a marca da besta. Então, meus queridos, a pergunta é: quem habitará no milênio? Quem reinará com Cristo? Quem vai reinar com Cristo é a rainha, que é a igreja, que foi arrebatada, e ela volta com Jesus. Ela volta com Jesus em Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Ela volta, na segunda vinda ela volta. Judas fala sobre isso, né? A igreja ela volta no final da grande tribulação. Zacarias 14:5. Judas também fala sobre a volta da igreja no final da grande tribulação. As pessoas não conseguem entender porque elas não conseguem ver as tipologias bíblicas. Judas 14 fala sobre isso. Então a igreja ela volta com Jesus. A prova disso é Isaías. Isaías ele foi levado até o céu e depois ele voltou. Então a igreja ela vai ser levada até o céu e ela volta. Isaías 6 fala sobre isso. Paulo também é uma outra prova do que a igreja vai ser arrebatada, depois ela volta. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, mas depois ele voltou. Então a igreja vai ser arrebatada, depois ela volta. Ela será levada no arpazo e ela volta na parousia. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos continuar aqui no livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Então, quem vai reinar com Cristo? A igreja, que é a rainha. O remanescente judeu que vai se converter na grande tribulação, né? Esse remanescente judeu vai reinar com Cristo. Os convidados do julgamento das nações, Jesus vai convidar alguém que fez o bem a Israel, conforme o texto de Mateus 25, né? O julgamento das nações. Os convidados ali, que fez o bem para Israel, Deus vai convidar. É lógico que ele não vai esquecer de quem fez o bem para Israel e vai convidar para reinar com ele no milênio. E o outro grupo é exatamente os crentes que morreram na grande tribulação, que são esses aqui que vão ressuscitar com corpos normais. Eles não podem ressuscitar aqui com corpos glorificados, porque se eles ressuscitar com corpos glorificados, como o corpo de Jesus e o corpo da igreja que foi levada no arrebatamento, se eles ressuscitar dessa forma, não tem como povoar o milênio. E o milênio vai ser povoado. O milênio vai ser povoado de novo. E outra coisa, porque esses crentes aqui de Apocalipse 20, versículo 4, eles iriam ressuscitar com corpos glorificados, sendo que eles não vão para o céu. Eles vão reinar com Cristo aqui 1000 anos. Então o propósito da transformação, o propósito de receber um corpo glorificado é exatamente porque a igreja ela vai entrar no céu. E no céu não entra com esse corpo aqui. No céu você não entra com esse corpo aqui, esse corpo carnal. Carne e sangue não herda o reino. Então é por isso que no arrebatamento a igreja vai ser transformada. Tanto faz os crentes que morreram, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar em um corpo transformado, e a igreja também, a igreja viva. Por quê? Porque ela vai ser levada até o céu. Agora, esses crentes aqui do capítulo 20, versículo 4, eles vão ressuscitar com um corpo normal, igual ressuscitou lá Lázaro, igual ressuscitou lá o filho da viúva de Naim. Eles ressuscitam com um corpo normal, porque eles vão povoar o milênio, eles vão ser convidados a reinar com Cristo. Eles são convidados. Exatamente o que o noivo judeu fazia. Depois de 7 anos, o noivo judeu, ele voltava e apresentava a noiva aos seus convidados. Então Jesus, ele volta no final da grande tribulação no Monte das Oliveiras, e ele apresenta a sua noiva, a sua esposa, a sua rainha, aos convidados do milênio. Então quem vai povoar o milênio? A igreja, a rainha, o remanescente judeu que se converteu na batalha de Armagedon, os convidados do juízo das nações pelo bem e pelo mal que fez a Israel. Os que fizeram o bem vão entrar no milênio, e a igreja que ressuscitou, a igreja que morreu na grande tribulação ressuscitou. Amém, meus irmãos?
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.